Só entrando aqui no Facebook. You are live. Vamos ver como é que aparece aqui no Face. E daí nós já começamos a iniciar o assunto, o tema. O tema. Vamos, isso aí. Muito bem, muito bem. Face, daí nós já começamos. Ok, não preciso ficar monitorando não. Boa noite, gente aí que já tá visualizando. Facebook e Instagram, vamos tentar aproximar as câmeras aqui para não termos probleminhas. Muito bem, boa noite. Quinta-feira à noite, encontro aqui pela Espiritualidade Consciente pelo Fábio Cristão Fora da Caixa, sempre às 9h30, um encontro bem rápido para fim de reflexão sobre o livro A Cabana, livro a qual existe há 14 anos, ele foi publicado e conta uma história de relação pessoal, de uma relação com Deus também, né? Então é muito mais uma questão de introspecção, o nosso encontro com a cabana. E por que a cabana em mim? Porque todos nós temos aquele lugarzinho dentro de nós que vamos guardando com algumas coisas que são desagradáveis e que nós não fazemos muita questão de ir lá visitar esse lugar. Mas chega um momento que aquele local exige a nossa presença. E vários de nós temos em particular os nossos motivos muito pessoais para ter que ir de volta a essa cabana. Tá publicado, tá gravado ali no Facebook e no Instagram o nosso encontro de semana passada. E o encontro de semana passada eu falei sobre as intempéries da vida. O simbolismo que o ambiente externo da nossa vida traz para aquele mundo interno que nós temos, né? Um mundo de conflitos, de dúvidas, de reflexões, de anseios por respostas, como essas respostas chegam até nós, quais são os sinais que essas respostas vão dando ao longo do caminho para que a gente faça um encontro para conhecê-las e nos libertarmos daquilo que nos aprisiona dentro de nós mesmos, né? Isso lá o início, apenas as 2 primeiras páginas do capítulo 1 que eu mencionei na quinta-feira passada, e depois o restante do capítulo 1 trata do relacionamento familiar ali do Mackenzie com a esposa, tentando dar uma enrolada na situação do que ele tinha vivenciado, né, com o bilhete, a neve, a caixa de correio, o tombo, enfim. E depois os capítulos 2, 3 e 4 do livro tratam mais especificamente da história que levou o Mackenzie à famosa tristeza profunda, que foi a perda da filha, né, no acampamento de verão. Não vamos entrar muito em detalhes aqui, que quem conhece a história do livro sabe do que eu estou falando. E hoje eu dou um pulinho aqui mais para o capítulo 5, que é um capítulo onde o Mackenzie então definitivamente decide iniciar a caminhada até a cabana. Só que antes de iniciar propriamente essa caminhada, ele pede conselho, pede ajuda, pede um suporte para um amigo dele, um grande amigo dele, da vizinhança, de alguém que ele conhece da igreja já também, né? Tanto é que dos meus rabiscos no livro, eu chamo esse capítulo 5 justamente disso, né? De o início do processo. Aqui, ó, o início do processo. Né? Por que o início do processo? Porque é quando nós realmente dizemos sim para uma oportunidade, ali já inicia o nosso processo de transformação. Então, quando nós dizemos sim para um novo curso, por exemplo, uma nova formação que nós queremos fazer, ali nós já estamos dando início ao processo de aprendizado. Quando nós dizemos sim a um novo relacionamento, quando nós dizemos sim a um filho que está por vir, quando nós dizemos sim ao investimento numa casa, num carro novo, ali já está o processo, o comprometimento com aquele novo objeto, com aquele novo objetivo, aquela nova meta. No caso do Mackenzie, o objeto, a meta que eles tinham
em mente era ir de volta à cabana, o local onde ele teve o maior símbolo de sofrimento da vida dele, certo? Detalhezinhos, volta ali no Instagram, volta no Facebook e vê o vídeo da semana anterior, tá? E da mesma forma, eu vou ler alguns trechos do capítulo e vou comentando com vocês. Aqui eu vou usar cerca de 5 páginas, mas obviamente não vou usar todo o texto dessas 5 páginas, mas vou ler algumas frases que são significativas do capítulo 5, início do processo do livro A Cabana, né? Início do processo de transformação do Mackenzie, certo? Primeira frase no primeiro parágrafo desse capítulo 5 do livro A Cabana já começa com algo de impacto dizendo assim: há ocasiões em que optamos por acreditar em algo que normalmente seria considerado absolutamente irracional. No caso do livro aqui, obviamente, é o bilhete que ele recebeu lá na caixa de correio, que estava lacrada com gelo por fora, por causa da nevasca que ele estava enfrentando, e que esse bilhete trazia a assinatura de papai, que era como a mulher dele chamava Deus, que é como a forma que Jesus chamou Deus dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, lá 2000 anos atrás, e que causou extremo espanto para as pessoas da época, certo? As pessoas tinham um distanciamento no relacionamento com Deus. E Jesus chega um belo dia e chama Deus de papai, ou papaizinho, paizinho, pai querido, algo do gênero, né? E aquilo causou extremo espanto para todos em relação à intimidade que aquele homem, quem era aquele homem que tinha essa intimidade com Deus, né? E era essa assinatura que estava no bilhete de Mackenzie, para Mackenzie, né? Não de Mackenzie, mas para Mackenzie. Uma coisa absolutamente irracional, como fala essa primeira frase do primeiro parágrafo do capítulo 5 do livro, e que muitas coisas que acontecem na vida de muitas pessoas podem parecer irracionais, mas que aquilo traz um chamado muito forte por trás. A força que impulsiona aquilo que aparentemente é irracional para nós pode nos trazer um aprendizado muito grande. E a única maneira que a gente tem de saber qual é esse aprendizado, qual é a transformação, qual é o objetivo que aquilo ali irracional vai me promover, é eu partindo em direção àquilo. Não existe outro método de descobrir o que aquilo aparentemente anormal diante dos meus olhos, diante do padrão social, né? E aí podemos citar alguns exemplos? Podemos, né? É irracional, por exemplo, o Fábio ser chamado, atualmente, né? É irracional o Fábio, eu, ser chamado para dividir palco para palestrar com alguém como o pastor Cláudio Duarte, por exemplo, né? Porque ele é uma pessoa de renome nacional e internacional. É impensável o Fábio hoje ser chamado para um programa de TV de cadeia nacional falar sobre espiritualidade, porque existem outras pessoas em âmbito nacional que são muito mais autoridades do que eu para falar sobre espiritualidade. Mas isso não quer dizer que o meu produto, né, aquilo que eu ensino, aquilo que eu entrego, não tenha o seu devido valor. Porque o pouco que eu sei, que eu considero raso, pode ser muito útil para muitas pessoas que não estão no nível de abertura ou de espiritualidade para entender aquilo que outros palestrantes mais famosos, mais renomados, mais chamados para programas de TV falem nas suas palestras, ensinem nos seus treinamentos, certo? Então, a questão de irracionalidade. Se esse chamado, se esses convites acontecerem, eu vou dizer não? É óbvio que não, né? Eu vou falar sim, eu vou falar com muito gosto, vou ter aquele friozinho na barriguinha básico, né? De uma primeira experiência de grande porte, porém, realizado o feito, realizado o evento, após a missão cumprida, a sensação é de alívio. E para convites posteriores, aquele frio não mais existirá. Então aquilo ali deixará de ser irracional. Mas o que eu preciso fazer para que eu saiba que aquilo ali tem ou não tem um objetivo por trás, um ensinamento, um aprendizado por trás, é ir em direção àquilo.
Uma frase seguinte fala assim, ó, algo só faz sentido se você puder ver uma imagem maior da realidade. Talvez seja aí que a fé se encaixe. Então, fé, ela é muito mais do que aquilo que somente é ensinado no ambiente religioso. No ambiente religioso tradicional, propriamente dito, né? Muitas pessoas, quando ouvem a pergunta, você tem fé? As pessoas dizem não, mas a resposta delas, na verdade, é não, eu não tenho religião. Eu não participo de uma denominação, de uma igreja específica. Agora, fé é fiducia. Fiducia é você acreditar, é você confiar em algo, em alguma coisa maior que a realidade que você vê. E aí, quando um dos indícios que nós temos quando uma pessoa tem fé e ela às vezes não sabe muito bem, não define muito bem se, né, essa confusão aí de é fé, é religião, é crença, é dogma e tal, é ver se aquela pessoa vive uma vida movida por uma coisa chamada esperança. Se você tem esperança em dias melhores, em crescimento pessoal, em crescimento espiritual, esperança em encontrar o amor da sua vida, esperança em ter filhos, esperança em ter um emprego dos sonhos, esperança em um dia morar na praia, sei lá, algo do gênero assim, né? Se a esperança move você, você tem algo chamado fé. Talvez não no nível religião tradicional, mas mais no nível espiritual, que ele é muito mais profundo que aquele raso tradicional que é ensinado. Certo? Qual que é o certo, qual que é o errado? Nenhum. Nenhum é certo, nenhum é errado. Depende da sua escolha, depende da sua opção. Tá bom? Já na página seguinte, aqui ó, estou mantendo segredo da NAN. Falar do bilhete seria admitir que guardara segredos. Então o Mackenzie ele não conta para a esposa que ele encontrou o bilhete na caixa de correio que estava lacrada com gelo e que o bilhete estava assinado por papai. Aquilo ali era irracional demais para o entendimento dele, para ele se abrir com a pessoa que ele mais confiava na vida, que era a própria esposa. Né? Tem conta ali em determinado trecho do livro, lá nos capítulos iniciais, que Nan foi ele ter encontrado a salvação na vida dele. Ele estava perdido, né? Todo o histórico lá dele, anterior e tal. E a esposa salva a vida dele. E nem mesmo para ela ele teve coragem de se abrir e falar. Por quê? Porque talvez a opinião dela reforçasse um desejo dele de desistir daquilo que ele deveria fazer. Então o convite, na verdade, no bilhete não era uma questão social, amizade. Era um chamado de algo sobrenatural. Algo que não fazia parte do racional, na realidade. E esse tipo de informação, que não foi muito bem compreendida pelo próprio Mackenzie, poderia não ter sido muito bem compreendida pela esposa dele também. Mesmo ela acreditando e chamando o próprio Deus de papai. Algumas vezes a honestidade pode ser incrivelmente complicada, e é verdade. Tem gente que se diz honesta demais, mas aí a gente precisa ter um certo discernimento na vida de o que é ser honesto, o que é ser muito sincero. Eu sou muito verdadeiro, como eu escuto da boca de muitas pessoas, e existe uma diferença entre isso e você ser grosso, você ser ignorante, você ser bruto naquilo que você fala. Né? Eu falo, uma pessoa que amei muito na minha vida, em vida, digamos assim, e sou eternamente grato por ela ter existido na minha vida, que é a minha própria mãe. Eu sempre ouvi da boca da minha mãe dizendo assim: eu falo o que tenho que falar, não quero nem saber. Né? Só que uma pessoa que fala, que tem esse tipo de argumento, ela precisa estar preparada para ouvir coisas desagradáveis também, à mesma altura. Né? E isso era um pequeno defeito da minha velha. Ela não sabia ouvir as coisas na mesma altura a qual ela dizia. Né?
Na verdade, tinha várias questões ali de fuga emocional dela, mas enfim, não cabe a gente falar agora, né? Algumas vezes a honestidade pode ser incrivelmente complicada, porque ela te coloca num emaranhado de situações que para tu desvencilhar daquilo ali é complicado mesmo, né? Tipo rolo de linha, novelo de linha para lã, né? Para tricô, aquelas coisas ali, né? Quando começa a enrolar os fios para desenrolar é coisa triste, mas a realidade é que a linha enrolou. E a verdade para desenrolar, vai longe, né? Vai longe. Então tem certas coisas que nós, seres humanos, na nossa essência, para implicar honestidade do nosso ponto de vista em relação àquilo ali, nem sempre é a melhor situação, é a melhor ocasião. Às vezes a nossa honestidade deve ser guardada para nós, até um momento em que ela se torne realmente viável de ser exposta, certo? Decidida a empreender a viagem, Mac começou a pensar em modos de afastar a família de casa durante o fim de semana sem levantar suspeita. Felizmente, foi a própria esposa quem ofereceu a solução. E de novo eu falo um negócio que eu acho que eu falei terça-feira de noite no Subir a Montanha. Quando o coração deseja intensamente alguma coisa, Deus ajeita caminhos, a vida ajeita os caminhos para que você encontre aquilo que o seu coração deseja. Velha passagem lá do Evangelho de Mateus. Peçam e serão atendidos. Procurem e encontrarão. Batei a porta e ela se abrirá. Tem até um vídeo, eu achei, que eu falo sobre, eu desmembro melhor essa passagem bíblica, tá? Não vou saber onde está exatamente aí, mas se quiserem, deem uma procurada, tanto no Insta quanto no Facebook. Talvez até no YouTube, lá no Espiritualidade Cristã Imersão, também esteja disponível, né? Então, aqui está claro o objetivo que Mark queria. Queria um jeito de afastar a família de casa para ele poder viajar. Porque se a família estivesse em casa e ele se preparasse para a cabana, ele falaria para a esposa onde ele estaria indo. Talvez ele fosse impedido disso, por questões racionais. Mas lembre que o convite que ele recebeu, o chamado que ele recebeu, foi um chamado irracional. Não teve racionalidade, não teve uma realidade, um sinal da realidade, certo? Disfarçadamente, Mackenzie telefonou para seu amigo Willie, pedindo o Jeep emprestado. Presta atenção no nome do amigo do Mackenzie, Willie. O Willie é... Daqui a pouco eu falo, tá? Daqui a pouco eu falo o que é. Quando o Willie aceitou esse pedido de Mackenzie sem questionar, ele disse ok, né? Então, chegando na casa de Mackenzie, ele leva o Jeep lá e pergunta, obviamente, chegando lá, onde que o Mackenzie vai. E o Mackenzie responde, eu vou voltar na cabana. Eu vou voltar na cabana. A resposta do Willie, eu já tinha imaginado. O que quero saber é o porquê você pretende voltar lá. Então, o Jeep ele ele não é um automóvel de fácil locomoção, digamos assim, né? Ele não é um automóvel não é um veículo, perdão, né? Ele não é um veículo para andar para lazer. Ele é um veículo para andar. Minha filha cochichando aí na porta. Ele é um veículo para andar principalmente em terrenos que não são muito regulares, quando necessário. Então, o fato dele ter solicitado o Jeep pro amigo, eu estou retratando aqui a cena do livro, tá, gente? No filme é um pouco diferente, tá? Então, o pessoal que só assistiu o filme tem uma imagem um pouco diferente aí, tá? Mas para saber melhor, é melhor se embasar no livro. O livro é bem mais completo. E por ter solicitado o Jeep emprestado, sendo que a família americana geralmente tem 2 carros na garagem, o carro do homem, o carro da esposa, ou o carro da família, o carro de trabalho, enfim, alguma coisa assim. O amigo já deduziu que seria para ir a algum lugar remoto. Tanto é que ele fala assim, eu já imaginava isso, mas eu quero saber o motivo por que tu quer voltar lá,
sendo que aquele lugar lá é o lugar que tu mais sentiu dor emocional e espiritual na tua vida. Por que tu quer voltar lá? Porque tu pretende voltar lá, né? Porque o chegar até lá era outros 500. A Dalila falando que assistiu o filme, né? Mas eu aconselho a ler o livro. A ler o livro, tá? Eu estou há 12 anos lendo esse livro. Eu já li esse livro. Na verdade, eu li 2 vezes, tá? As outras vezes foi tudo estudando. Foi tudo entrando, mergulhando nas entrelinhas do livro propriamente dito, certo? Mackenzie dá os motivos dele e aí explica sobre o bilhete. E o amigo dele pergunta assim: você acha mesmo que foi Deus que escreveu esse bilhete? Aí não diz que o amigo que parou para ouvir com o coração, não só com os ouvidos, mas também com o coração, o que o amigo que sofria da grande tristeza estava falando. Muitas vezes, olha a importância de uma amizade profunda e verdadeira. Aqui o amigo parou e somente ouviu o outro amigo que sofria e que estava tomando uma decisão. Ele não implicou a sua opinião pessoal sobre a decisão do amigo. Ele não disse assim: tu tá louco? Pra que ir lá? Não vai. Por que tu quer fazer isso? Não. Em vez de fazer isso, vamos lá em casa. Vamos fazer um churrasco, vamos assistir um filme, vamos assistir um jogo. Vamos bater uma bolinha com os amigos, vamos tomar uma, né? Vamos tomar uma, vamos dar uns tiros, vamos caçar, sei lá, né? Vamos pescar. Esquece isso aí. Não volta lá não, porque tu vai sofrer de novo. Então tem certas amizades que são bem intencionadas, né? Não vou julgar, condenar certas amizades que são bem intencionadas na nossa vida, mas muitas vezes elas não promovem o crescimento pessoal e espiritual de alguém, pessoal, espiritual e emocional de alguém, porque elas querem colocar o seu ponto de vista, a sua régua, a sua medida sobre as soluções prontas que possam existir para alguns problemas, né? Então, amigos que rompem relacionamentos, por exemplo, né? Romper um casamento, romper um namoro, romper um noivado, faleceu um ente querido da família, aí os amigos, esquece isso. Vem aqui, vamos fazer um churras, vamos tomar uma gelada, vamos bater uma bola, vamos viajar, né? Vamos viajar, porque quem viaja espairece a cabeça. E a solução do teu problema não está nisso aí. A sua transformação daquilo que você vive não está num churrasco, numa viagem, num futebol, num filme, numa festa. Não está nisso aí. Está em enfrentar aquilo que mais te causa dor. Enfrentar aquilo que mais te causa dor. E um amigo, quando escuta verdadeiramente, profundamente você, ele vai te dar suporte para ir em busca, em direção a esse enfrentamento. Ele não vai te impedir de fazer isso, como foi o caso do Willy aqui. Mas ele, obviamente, ele levanta possibilidades para questionar. O verdadeiro amigo, ele não dá a solução para maquiar o enfrentamento do problema, mas ele levanta questionamentos. Ele realiza perguntas para que a pessoa possa ir em busca das respostas que já estão nela. O Willy faz 2 perguntas. Você acha mesmo que isso veio de Deus? Falando do bilhete. Ou já pensou na possibilidade de ser o próprio assassino da tua filha e ter mandado esse bilhete? Possibilidade essa que o próprio Mackenzie já tinha considerado, né? Mackenzie tinha considerado 3 possibilidades para esse bilhete: ser verdade, o bilhete ter vindo diretamente de Deus. Segundo,
ser uma brincadeira da própria esposa, porque a única pessoa que ele conhecia na vida que chamava Deus de papai era a esposa dele, mais ninguém. Terceiro, ser o assassino da filha dele. O amigo, ouvindo ele atentamente, elimina uma das possibilidades, deixa somente duas possibilidades para ele. Resposta do Mackenzie para isso: parte de mim não ficaria desapontada com isso, no caso de ser o assassino. A parte humana, uma das partes humanas que nós temos na nossa essência, deseja a vingança. Deseja a vingança. E aí tem muito entendido na questão do perdão, né, que não considera esse nosso lado humano, que quer deixar de lado. Não, deixa esse negócio aí de lado. Vamos tomar cervejinha, vamos fazer churrasquinho, vamos jogar um futebolzinho, vamos fazer a viagem, que vai ficar tudo certo. E o perdão, ele não implica em esquecer. O perdão, ele não elimina instantaneamente o teu desejo de retaliação, de vingança, de pagar com a mesma moeda. Ele não elimina. Então a gente não vai falar sobre perdão aqui nesse encontro aqui, porque o perdão ele é bem extenso, né? Ele é um módulo completo do Espiritualidade Consciente, para você ter uma ideia lá no curso online que eu tenho disponível ali, né? Mas, continuando aqui a leitura, ainda na página 63, do capítulo 5. Mas Deus não faz coisas assim. Pelo menos nunca ouvi falar que ele tivesse mandado um bilhete a alguém. Resposta do amigo, né? Tentando encontrar racionalidade naquilo que estava acontecendo. E porque ele desejaria que você retornasse à cabana, eu não consigo pensar num lugar pior para o Mackenzie. Esse é o Willy falando para o Mackenzie. Deus não faz esse tipo de coisa. E quantas histórias vocês possam conhecer na vida de outras pessoas, ou talvez na sua mesma, que aconteceu aquilo que você chama de milagre. Da pessoa estar com uma doença e de repente recuperar a saúde. Da pessoa ter sofrido um acidente gravíssimo e ter saído daquele acidente livre. Da pessoa precisar urgentemente de um transplante de algum órgão, alguma coisa assim, e de repente aparecer uma pessoa compatível com ela. A pessoa estar desesperada pela sua situação financeira e de repente aparece a oportunidade que ela tanto precisava para aquele momento. Quantas vezes? E quantas vezes a parte racional da sua essência humana vem e bate assim, mas Deus não faz esse tipo de coisa. Isso aconteceu por uma coincidência. Deus não faz isso. Mas se agora há pouco a gente falou que se o coração deseja verdadeiramente, intensamente, peçam e serão atendidos, procurem, encontrarão, batem a porta e ela se abrirá. E depois a gente fala que Deus não realiza esse tipo de coisa. Se liga, né, irmão? Willy, acho que parte de mim gostaria de acreditar que Deus se importa o suficiente comigo para me mandar esse bilhete. Aí vem o outro lado da essência humana. Tem um lado nosso, humano, que ele é instinto, que ele é animal, que ele quer morder o animal que mordeu você. Ele quer ferir o animal que feriu você. Ele quer fazer mal àquele que fez mal a você. Muitas vezes a gente não manifesta esse tipo de comportamento, mas lá no nosso instinto, lá no fundinho do nosso ser, está esse desejo lá, latente, escondido, pelo princípio da conservação da energia, né, que é um princípio da física,
Nenhuma energia deixa de existir, ela apenas se desloca na posição onde ela se encontra. Aquele desejo está lá e que não foi trabalhado, não foi ressignificado. Do outro lado da nossa essência está aquele lado que anseia pelo encontro com o divino, anseia pelo encontro com Deus. Lembra que foi falado antes ali? Parte de mim deseja que esse encontro com o assassino seja verdade, porque seria uma oportunidade de se vingar. E acho que parte de mim deseja que realmente, acredita que Deus se importa o suficiente comigo para me mandar um bilhete, a ponto de me mandar um bilhete, de fazer uma coisa fora do comum, que ninguém ouviu falar até aquele momento. Realmente não sei. Aqui ele elimina a questão da racionalidade. Só sei que preciso voltar. Ir ao ponto onde um dia ele mais sentiu dor. Voltar. E na nossa vida, não necessariamente fisicamente nós precisamos voltar ao local onde nós mais sentimos dor. A gente não precisa, Fábio, eu não preciso voltar àquela curva na rodovia 425, lá na região de Lages, onde eu sofri o meu acidente de carro no dia... Que dia foi, né? Mas 4 de março de 1997, né? Onde eu fraturei gravemente o meu fêmur esquerdo, e que tenho sequelas até hoje por causa disso, e que me limitou emocionalmente por muitos anos na minha vida. Eu não preciso voltar lá. Porque existe uma coisa na nossa estrutura, na nossa máquina humana, chamado lembrança, memória. E aí você consegue acessar com mais facilidade. A única forma de você acessar o passado é essa. Pelo menos até o momento. Ninguém inventou uma máquina do tempo, né? Mas existe uma forma de você voltar ao lugar onde você mais sentiu dor. Porque aquele lugarzinho, ele está cicatrizado lá dentro de você. Aquela ferida está lá dentro de você. E aquele lugarzinho lá, que é a cabana, dentro de você, é possível acessar. Realmente eu não sei. Eu só sei que eu preciso voltar lá. Quando aquela dor que foi causada em você e que está naquele lugar te aprisiona emocionalmente, te aprisiona espiritualmente, impedindo que você evolua como ser humano, você precisa voltar lá e encarar aquilo que está te aprisionando. Só aprendi uma coisa na vida, foi que usar a violência para resolver um problema sempre cria um problema maior. Essas são as palavras de Mackenzie quando o amigo Willie traz para ele um revólver e quer emprestar para ele esse revólver, como uma questão de segurança, caso a pessoa que esteja lá na cabana seja o assassino da filha dele. Já que ele quer se vingar, ao menos ele vai estar com um revólver ali de prontidão. E essas palavras do Mackenzie, usar violência para resolver um problema sempre cria um problema maior. Mais adiante, em um dos diálogos, um dos diálogos que ele tem com Deus, com a Elousia, a mulher, essa frase vai ser repetida por ela. Não necessariamente desta mesma forma, mas vai ser repetido por ela. Violência só causa problema maior. Página 65. Nan e as crianças foram visitar a mãe dela, e eu não contei. E aqui ele confessa para o amigo, né? Muitas vezes essa questão de colocarmos para fora algo que está agitando a nossa vida, a nossa existência, a nossa realidade, nós nos sentimos mais confortáveis com um amigo
do que com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa morada. Por quê? Porque a objeção vai ser menor. Porque o desapontamento vai ser menor. Porque a cobrança, entre aspas, de convívio é menor com um amigo do que com esposa, marido e filhos. É menor. Na questão do afeto, do afetivo, é menor. Então o impacto e a cobrança não vão nos machucar tanto. Contando certos segredos, certas confissões para um amigo verdadeiro. Né? Aqui nós vamos desmembrar o que é amigo, o que é colega de trabalho, o que é conhecido, o que é familiar. Você sabe qual é a diferença disso aqui? Amigo, conhecido, colega e familiar. Dá uma pesquisada aí que a gente vai falar em outro encontro sobre isso aí, com mais detalhes, tá? O amigo pergunta para Mackenzie: como você acha que ele é? Mackenzie responde: eu não sei. Talvez ele tenha uma luz muito forte ou apareça no meio de uma sarça ardente. Sempre o visualizei assim, como um avô, com uma barba longa e flutuando. É o estereótipo da figura de Deus. Né? Você já parou para pensar que... Vamos pensar agora, deixa eu citar para você agora, né? Pensa aí que você está sentado do lado de Deus. Qual é a figura, a imagem que esse Deus tem para você? Qualquer que seja a figura que Deus se apresente para você, é um estereótipo criado por uma mitologia que teve um sincretismo com a cultura romana, onde nós tivemos a disseminação do cristianismo. Essa foi forte, né? Qualquer imagem que você pensar de Deus agora, personificar a pessoa de Deus, é fruto de uma mitologia de sincronismo da cultura romana, onde teve o ponto de partida da disseminação do cristianismo. Pega essa aí, que isso aqui é marretada. Isso aqui é marretada, velho. Tá? Então, jamais Deus vai se apresentar para você numa figura a qual você espera que ele se apresente. Uma outra quinta-feira aí, numa próxima, nós vamos tratar disso aí, do porquê Deus se mostrou para Mackenzie como uma mulher negra, gorda, cozinheira, que ouvia música e dançava o dia inteiro. Por quê? E mais ou menos esses são os ganchos para você pegar hoje sobre questão de amizades. Um amigo verdadeiro, quando você pedir socorro, no caso do Mackenzie, que o Mackenzie ligou e pediu o Jeep emprestado, ele não vai nem questionar por que você está pedindo aquilo. O Jeep aqui ele representa, ele simboliza uma ferramenta, um instrumento, uma qualidade que você tem, que você possa oferecer a um amigo no momento de necessidade. O amigo verdadeiro não vai nem questionar por quê. Ele vai estar pronto para ajudar você. Mas se esse amigo quiser saber o motivo pelo qual você está utilizando, que talvez esse amigo já presuma o motivo que você queira utilizar, ele vai, a partir do momento que você revelar o verdadeiro motivo para ele, ele vai ouvir com o coração o que você tem para dizer. E compreendendo o anseio que você tem no coração, ele não vai levar você para uma direção de fuga emocional naquilo que você precisa crescer. Mas ele pode levantar questionamentos para que você compreenda e ilumine melhor ainda o seu pensamento
para você perceber se essa decisão que você está tomando é certa ou errada. Se realmente vai favorecer algum fortalecimento emocional e espiritual para você. E de certa forma, esse amigo verdadeiro, ele ainda vai te oferecer um outro instrumento para que tu tenha mais segurança. No caso aqui, simbolizado pelo revólver. Mas talvez na sua vida esse amigo ofereça algo diferente. E esse amigo quer saber o seu ponto de vista quando encontrar o seu objetivo, a sua meta. Qual é o seu objetivo, a sua meta? Eu quero morar na praia. Esse amigo vai dizer, nossa, que legal. E como tu gostaria que fosse essa tua moradia na praia? Eu quero encontrar um grande amor na minha vida. Nossa, que legal. E como tu espera que seja esse grande amor na tua vida? O amigo verdadeiro não vai ficar dizendo assim, não vai ficar encontrando solução pronta para você. O amigo verdadeiro vai ouvir você com o coração e vai fazer perguntas que iluminem o seu pensamento e tragam mais segurança para você ir em direção no caminho para encontrar aquele objetivo. Cuidado com amizades que trazem coisas prontas para você. Cuidado com amizades que digam para você, não vai por aí, vem por aqui, que aqui é mais legal. Vamos tapar o sol com a peneira, que é mais interessante. Vamos tomar uma aspirina para curar o câncer. Vamos tomar uma gelada e esquecer o fim desse casamento que durou tanto tempo. Vamos jogar um futebolzinho e esquecer que tu perdeu o emprego. Amigo verdadeiro não oferece esse tipo de coisa. Porque quem te ama verdadeiramente, seja amigo, seja família, vai te ouvir profundamente e vai torcer pela tua transformação. Essa é a mensagem de hoje. Deixa algum comentário se você curtiu. Compartilha com quem você ama esse aprendizado que você teve hoje. Quem não leu o livro, nós tratamos hoje do capítulo 5, que eu chamo de Início do Processo, do livro A Cabana. E toda quinta-feira, 21h30, pela Espiritualidade Consciente aqui no Facebook, e o Fábio Cristão Fora da Caixa, Fábio Silva CFC aqui no Instagram, nós vamos tratar da A Cabana em Mim. Talvez essa cabana em mim, ela esteja em você também, na estrutura das suas experiências, e que eu possa te ajudar à medida que eu for desmembrando esse livro que eu estudo há 12 anos, que esse desmembramento, que essas iluminações das mensagens trazidas aqui possam ajudar você a transformar aquilo que mais lhe causa dor também. O livro A Cabana é sobre relacionamento. Não é sobre religião. Não é sobre teologia. É sobre um ser humano que vai em busca de si mesmo. E para isso, ele resolve falar com o próprio Deus, naquele lugar que ele mais sentiu dor na vida. Fique você com Deus, bom final de semana. Semana que vem tem divulgação, semana que vem a partir do dia 8, divulgação de um evento online beneficente para um lar de idosos e um orfanato da cidade de Caxias do Sul. Fica ligado aí, acompanhe as redes sociais que você vai ter informações. Fica com Deus, bom final de semana.